Outrora eu era de aqui e hoje regresso estrangeiro, forasteiro do que vejo e ouço, velho de mim. Já vi tudo, ainda o que nunca vi nem o que nunca verei. Eu reinei no que nunca fui. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Tá osso mesmo pra fazer uma bibliografia do Flávio. É, eu não sei por onde começar. Ô Wagner, o que tem de tão interessante nesse livro? Você poderia compartilhar com a gente, não acha? Ei, eletricidades, nervos doentes da matéria. Ei, a telegrafia sem fio, simpatia metálica do inconsciente. Ei, a túneis, ei, canais, Panamá, aqui e Suez. Eia todo passado dentro do presente, eia todo futuro já dentro de nós. Eia, 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 frutos de ferro e útil da árvore. De Campos? Sério? Você gosta desse poema, É vai? um dos melhores poemas dele. Você já ouviu falar de Ricardo Reis? Aquele que fala sobre mitologia, que diz que os deuses são deuses porque não se pensam, não é? Esse mesmo. E o Alberto Caeiros, já ouviram falar? Não foi ele que disse que o mundo foi feito para não pensarmos nele? Ele mesmo. Você sabia que ele é mestre de todos esses poetas? Mestre? Mestre do Fernando Pessoa. Sério? Lembra-se na aula que a gente conversou sobre os heterônimos do Fernando Pessoa? Lembro vagamente. Na verdade eram personagens que ele criava e que ele assinava os seus livros, que tinham qualidades literárias próprias, personalidades próprias e que estavam fora dele, diferentes das do Fernando Pessoa. Ah, então a gente poderia aproveitar esse tema e focar no Fernando Pessoa e fazer o nosso trabalho. Ah, legal. Seria bem mais interessante do que eu vou propor. Vamos procurar? Vamos? Mar português? Ó mar salgado, quantos de teus sal são lágrimas de Portugal? Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Estas palavras não são minhas? Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Sim, e vocês quem são? Que roupas são essas? Vocês entendem a minha língua? O que fazem aqui? De onde vieram? Como entraram na minha casa? O que é isto? É um livro seu. Nós estávamos fazendo um trabalho na biblioteca sobre você e de repente viemos parar aqui. Obviamente vieram do futuro. Falta de modos que tenho. Entraste na minha casa dessa forma. Eu não sou feio assim. Então no futuro publiquei a mensagem. Gostaria muito de ter notícias do futuro. Mas podemos fazer algumas perguntas para você? Como fazer perguntas a meu respeito? Não tem livros sobre mim no futuro? Claro que tem vários livros. Ah. E já que estamos aqui, poderemos começar uma conversa. Certamente. Por favor, não tenho cadeiras, moro sozinho, mas por favor, pode... Fernando Pessoa, nós lemos a respeito de você que você não passou a sua infância e sua adolescência em Portugal, mas você passou em Durban, na África do Sul. Como foi a saída para Durban e depois o regresso à pátria? Como foi esse momento de transição na sua vida? Bem, fiquei órfão de pai, depois perdi meu irmão e minha mãe estava a se casar com um comandante português que seria nomeado cônsul em Durban e nos mudamos os três para lá em 1896. Aos meus 7 anos, ficamos até os meus 17 anos.
Foi lá que tive a minha formação em língua inglesa, parte da cultura, da literatura inglesa, Shakespeare, além de estudos de latim e grego. Lá também escrevi os primeiros versos da minha vida em inglês e esbocei alguns heterônimos, como Alexander Such, Robert Annan, que foram sucessores do primeiro heterônimo verdadeiro, que foi Chevalier de Pau, que criei com apenas 4 anos. Depois, aos 18, voltei a Portugal e conheci a poesia portuguesa, poetas como Cesário Verde, António Nobre, Antero de Quental, Camilo Peçanha, Camões, claro, Camões. E desde então tenho trabalhado com Mário de Sá de Carneiro, com a revista Orfeu, e fazemos este trabalho junto. Eu crio algumas críticas e alguns ensaios aqui no Portugal. Um dos seus heterônimos escreveu que todas as cartas de amor são ridículas. E você manteve um relacionamento através de cartas com Ofélia de Queiroz. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não tenho muito a dizer sobre a Ofélia, a não ser que trocamos cartas e ela é adorável. É genial a maneira, a facilidade que você tem para escrever com os seus heterônimos, são suas personagens. Existiu algum acontecimento na sua vida que possibilitou essa criação? Tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias. Sonhos meus rigorosamente construídos, visionados com uma clareza fotográfica, compreendidos por dentro de suas almas. Não tinha mais que 5 anos e criança isolada que era e não queria que fosse diferente, já me acompanhava de algumas figuras do meu sonho. Capitão Thibaut, Cavalier de Pau e outros que já me esqueceram, cujo esquecimento, como a imperfeita lembrança daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida. Esta tendência não passou com a minha infância. Continuou com a minha adolescência, desenvolveu-se e erradicou-se o passadão. Hoje, tornou-se a forma natural do meu espírito. Quanto em mim existe de humano, eu dividi entre os autores de cujas obras sou executor. Sou hoje um ponto de reunião de uma pequena humanidade sombria. Queríamos saber qual é a origem e qual é a influência dos heterônimos na sua vida. Aproveitando o ensejo, como você criava os seus heterônimos? Psicologicamente, a origem dos heteronômios são o fundo traço de histeria que existe em mim. Seja como for, a origem mental dos heteronômios está na minha tendência orgânica constante para a despersonalização e a simulação. Estes fenômenos, felizmente para mim, outros mentalizaram-se em mim. Eu quero dizer, eles não se manifestam na minha vida prática. Eles não fazem parte da minha vida exterior de ação ou contato com os outros. Eles fazem uma explosão dentro. E eu os vivo a sós, comigo. Ocorria-me um dito de espírito absolutamente alheio a quem sou. E por um motivo ou outro, eu suponho que sou. Eu dizia-o espontaneamente, como sendo de um amigo meu, e inventava o nome, a história eu acrescentava, a figura como a estatura, o traje, o gesto, e imediatamente via frente a mim. Assim propaguei, arranjei amigos e conhecidos que nunca existiram
E que ainda hoje, perto dos 30 anos de distância, eu os ouço, eu os sinto, até mesmo os vejo. Como e por que você criou Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos? E eu queria saber o que existe de Fernando Pessoa em cada um deles. Em 1912, salvo erro, tive a ideia de escrever poemas de uma índole pagã. Esbocei coisas em verso irregular e abandonei aquilo. Esboçar assim em mim, contudo, uma penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Tinha nascido sem que eu soubesse Ricardo Reis. Animei o 2 depois. Lembrei-me de um dia fazer partida de Sá de Carneiro a inventar um poeta bucólico. Espécie complicada, apresentar e não lembro como. Em alguma realidade que houve assim. Levei dias para elaborar o poeta. Não consegui. E depois de abandonar o caso, 8 de março de 1914. Aproximei-me de uma escrivaninha alta. Tomando papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos versos a fio. Numa espécie de êxtase de uma natureza que eu não consigo definir. E foi o dia triunfal de minha vida. Nunca poderei ter outro assim. Sem que soubesse, aparece em mim neste dia. E me perdoe. O absurdo da frase apareceu em mim, meu mestre, Alberto Caeiro. E com Alberto tratei de descobrir, instintivo e subconscientemente, alguns discípulos. Arranquei do falso paganismo Ricardo Reis, latente, e descobri o nome e ajustei-o assim. E de repente, em derivação oposta de Ricardo Reis, surgiu impetuosamente um novo indivíduo. Já tinha máquina de escrever sem interrupção, nem emenda, surgiu a ode triunfal de Álvaro de Campos. A ode com este nome e o homem com o nome que tem. Pessoal, falando sobre nacionalismo, você nos deixou escrito, por exemplo, que o mar sem fim será grego e troiano e o mar com fim é português. E ainda mais, sobre Portugal, você nos escreveu que ninguém sabe coisa que quer, nem ninguém conhece a alma que tem. E por fim você nos diz, triste de quem é feliz. O que você tem a dizer sobre essas suas concepções patrióticas e esse pensamento sobre Portugal? Sim, triste de quem é feliz. Porque se sente feliz, está satisfeito consigo mesmo, com as suas imperfeições, e não luta para melhorar. Está morto em vida. Pois estar vivo é estar descontente. Por uma ridícula autopreservação, o medo de perder a metade de nada que conquistou. Torna-se vital sair desta cegueira, da inconsciência. Sei que é uma utopia, sei que o esforço é grande e que o homem é pequeno, mas a inspiração maior do homem deve ser seguir obstinadamente a sua perfeição. Isto é loucura? Pois os heróis são loucos, os santos são loucos, os gênios são loucos. E sem estes, a humanidade é uma mera espécie animal. Cadáveres adiados que procriam. Lendo a mensagem, nós podemos perceber que tem alguns poemas que têm um tom meio que profético. E o que você tem a nos dizer sobre o que seria o Quinto Império? Por certo, o meu foco é no que está por vir. Os acontecimentos passados são sinais misteriosos que devem ser decifrados para que possamos antever o que o futuro representa. Portugal alcançou seu apogeu, com o tempo tem declinado e hoje atinge o ponto máximo de sua decadência. Acredito que chegará um momento em que haverá uma reforma. Não de cunho social, religioso, uma reforma intelectual.
essa reforma que luto. Este é o quinto império que eu acredito e que eu espero. Em relação a concepções religiosas, em que você realmente acredita? Porque nas suas biografias existem várias menções sobre religiões místicas e sobre ocultismo. Você faz parte de alguma ordem religiosa? Eu creio na existência de mundos superiores, de habitantes desse mundo, experiências de diversos graus de espiritualidade que utilizam-se até chegar a um ente supremo que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros entes igualmente supremos e que hajam criado o universo. E esses universos possam coexistir com os nossos interpenetradamente ou não. Há três caminhos para o oculto. O caminho mágico, incluindo práticas como a do espiritismo, intelectualmente ao nível da bruxaria, que é magia também. Caminho este extremamente perigoso, em todos os sentidos. Os caminhos místicos que não têm propriamente perigos, mas é incerto e lento. E o que se chama o caminho alquímico, o mais difícil e o mais perfeito de todos. Porque envolve uma transmissão da personalidade, uma transmutação da própria personalidade que depara sem grandes riscos. Antes defesas que os outros caminhos não têm. Quanto à iniciação ou não, posso dizer que eu não sei se responde a sua pergunta, mas eu não pertenço à ordem iniciática nenhuma. Esta conversa me faz pensar muitas coisas que gostaria de saber. E também... Um minuto. O que será que ele escreveu? Bri, lê pra gente. Louco sim, louco porque quis grandeza, qual sorte a não dá. Não coube em mim certeza, por isso onde o aureal está, ficou meu ser que ouve, não o que há. Loucura, outros que a tomem, com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem. Pessoal, Mas que besta sadia, cadáver vocês já adiado viram que onde nós procria. estamos? Voltamos para a biblioteca. O que será que aconteceu? Será que foi o livro? Eu acho que foi o baú. Gente, o Gabriel não vai acreditar. Não mesmo. Vamos contar pra ele. Falta tanta coisa na minha janela como uma praia. Falta tanta coisa na memória como o rosto dela. Falta tanto tempo no relógio quanto uma semana. Sobra tanta falta de passar.